Boa tarde, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Isis, eu sou psicóloga e mestre em promoção de saúde. Como nós conversamos na nossa última videochamada, o tema que nós estamos trabalhando é sobre preconceito. Antes de iniciarmos o tema, eu queria esclarecer para vocês uma questão. Atualmente, com a internet, muitos grupos compostos por minorias estão tendo maior participação e maior envolvimento, maiores discussões estão sendo realizadas e isso tem sido muito positivo. Entretanto, algumas informações estão sendo disseminadas de forma errada. Por exemplo, a questão do local de fala. Muitas vezes as pessoas afirmam que um branco não pode falar sobre racismo, porque ele nunca vivenciou e que este não é o local de fala dessa pessoa. Mas, na realidade, gente, o local de fala nada mais é do que explicar de onde vem aquele enunciado, de onde está vindo essa fala, a partir de quem. Então, para que a gente possa entender o contexto do nosso assunto, da nossa discussão, eu queria dizer para vocês que eu sou mulher, branca, jovem, relativamente dentro dos padrões impostos pela sociedade. Esse é o meu local de fala. O que não diminui, não inviabiliza o que eu vou falar para vocês. Porém, não é o mesmo, nunca será o mesmo do que, por exemplo, um negro falando sobre racismo, porque ele vivencia isso na pele diariamente. Bom, mas como funciona o preconceito? Nosso cérebro, como nós recebemos uma grande quantidade de informação a cada segundo, ele tem a necessidade e acaba categorizando as pessoas e as situações. Por exemplo, grupos de mulheres, grupos de roqueiros, grupos de negros, japoneses. Nós sempre conseguimos fazer essa separação automaticamente a partir do nosso cérebro e, consequentemente, a partir dessa separação, dessa divisão em grupos, nós criamos os estereótipos, que é o que a gente acredita que pessoas de determinado grupo sejam, como elas se aparentam, como elas se vestem, como elas agem. São os estereótipos que a gente impõe sobre essas pessoas. O preconceito é, na verdade, uma avaliação carregada de afeto com relação a esses estereótipos. O afeto não necessariamente um afeto positivo, tá, gente? Vai a partir de uma avaliação afetiva que nós temos sobre essa pessoa, sobre esse determinado grupo, que pode ser positiva ou não, verdadeira ou não. Já o preconceito, ele vai acontecer quando nós fazemos a discriminação a partir de como esses grupos são enxergados por nós, tá certo? Então, quais são os tipos de preconceito? Será que o preconceito é só o racismo? É só o preconceito racial? A gente vai discutir, eu vou apresentar para vocês alguns tipos de preconceito, entre eles o racismo, a LGBTfobia e a gordofobia. Lembrando que estes não são os únicos tipos de preconceito existentes, tá? Mas nós vamos entrar mais em detalhes com relação a esses três. O preconceito racial ou racismo é o tipo de discriminação que as pessoas fazem baseadas na raça de uma determinada pessoa ou grupo. Não temos conhecimento sobre quando se iniciou o racismo. Entretanto, em 1888 ocorreu a abolição da escravidão, sendo que o Brasil foi o último país no continente americano a aderir à abolição. Apesar deste fato histórico ter sido muito positivo, não houve o interesse de planejamento para este acontecimento. Portanto, quando os negros foram considerados livres, eles foram despejados na sociedade sem suporte algum. É importante a gente lembrar que, naquela época e muitas vezes nos dias de hoje, as leis foram feitas por e para brancos, cristãos e héteros, resultando em um abismo no que diz respeito às políticas públicas. Sendo assim, o povo negro teve que ocupar os espaços que ninguém queria ocupar, ou seja, os morros, as favelas. Esse espaço que ninguém queria ocupar não diz respeito somente ao espaço físico. Ainda hoje é muito comum que vejamos pessoas negras ocupando posições vistas como inferiores. A sociedade branca tem um medo enraizado de que os brancos tenham as mesmas profissões que negros, que frequentem os mesmos bares, restaurantes, escolas e faculdades. O preconceito está na estrutura que formou estes pensamentos.
o que resulta em uma difícil ascensão econômica e social dos povos negros. Ainda que não nos demos conta, o preconceito pode existir de forma inconsciente, quando, por exemplo, utilizamos em nosso dia a dia expressões racistas como inveja branca, pé na cozinha, ovelha negra, a coisa está preta, feito nas coxas, ou ainda quando tentamos suavizar a forma como nos referimos às pessoas negras, dizendo mulato, moreno ou pessoa de cor, com receio de usar a palavra negro como se esta fosse uma ofensa. Mesmo que você não seja racista, tendo em vista a dívida histórica da sociedade para com os negros, em algum momento você se beneficiou de uma estrutura racista. Portanto, como muito bem falado pela filósofa e política Angela Davis, em uma sociedade racista, não basta não ser racista, temos que ser antirracista. Mas esse não é o único tipo de preconceito existente na nossa sociedade. A população LGBT também sofre com a discriminação. Para quem ainda não conhece, a sigla LGBT se refere a lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, que são uma parcela da população discriminada com relação à sua orientação sexual. Aqui eu chamo a atenção de vocês para o termo orientação. Durante muito tempo, o termo utilizado foi opção sexual. Entretanto, esse termo caiu em desuso, pois não é uma opção. A pessoa LGBT não faz uma escolha, ela simplesmente é. Segundo estudos realizados no Brasil, a cada 25 horas, uma pessoa LGBT é assassinada, o que reflete que o Brasil é o país que mais mata minorias sexuais no mundo, mais ainda que no Oriente Médio e África, onde existe a pena de morte para pessoas que não são heteronormativas. Ainda que discriminações raciais ou religiosas já fossem consideradas crimes, durante muitos anos a LGBTfobia não era considerada um crime, fazendo com que houvesse, além de tudo, uma hierarquização de opressões. Entretanto, em 13 de junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal aprovou a criminalização da homofobia e da transfobia no Brasil, ou seja, a LGBTfobia. Assim como o racismo e a discriminação por religião são crimes no país. Agora eu quero discutir com vocês um outro tipo de preconceito não muito reconhecido e que não é levado a sério muitas vezes, a gordofobia. A gordofobia é a discriminação contra pessoas acima do peso, ou seja, pessoas gordas. Muitas vezes, esse tipo de preconceito vem disfarçado como uma preocupação com a saúde daquela pessoa. Entretanto, esse discurso vem para amenizar uma diminuição do valor daquela pessoa em razão do seu corpo. Ainda que a obesidade seja sim um grave problema de saúde, apenas um médico, após a realização de exames, pode atestar se uma pessoa acima do peso está com prejuízos em relação à sua saúde. Qualquer outra pessoa que fale que alguém tem que emagrecer como uma forma de mostrar autocuidado está sendo preconceituosa. Pessoas com os corpos dentro dos padrões impostos pela sociedade nem sempre percebem, mas os gordos são constantemente excluídos, seja em lojas, quando não encontram um tamanho adequado para seu corpo, seja no ônibus, metrô ou avião, quando os assentos não os acomodam, assim como nos cinemas. Ou então, quando possuem um problema de saúde, como uma gripe ou resfriado, e procuram um médico que receita que percam uns quilinhos para ver como vai melhorar. Por mais que pareça um absurdo, a gordofobia no contexto médico é muito enraizada, afinal, ser magro sempre foi sinônimo de ser saudável. Até que haja um transtorno alimentar, como anorexia, bulimia ou compulsão alimentar, que refletem os prejuízos na saúde mental desses indivíduos. Cada corpo é um corpo, e da mesma forma que existe o biotipo magro, existe o biotipo gordo. Ah, e tá tudo bem usar a palavra gorda. O problema é quando essa denominação é utilizada com o intuito de ofender ou magoar uma pessoa. Agora eu gostaria de deixar para vocês 2 vídeos contendo relatos reais de pessoas que sofreram preconceito. O primeiro vídeo foi retirado da Globo e apresenta situações de LGBTfobia, e o segundo foi retirado do canal do YouTube Papo de Preta e apresenta uma situação de racismo. O racismo, a LGBTfobia e a gordofobia são formas de preconceitos que devemos combater.
Caso você vivencie ou veja alguma dessas situações, denuncie. Disque 100. Se no sábado tiver um casal de lésbica ou de gay que anda se beijando no corredor da escola escondido, joga água quente ou mete uma barra de ferro ou um pedaço de madeira, mas bem na cabeça, que é pra matar esses demônios. Seu viadinho, não bate a porta do meu carro não. Eu vou te bater, seu bicha. Além de ser viado, é incompetente. Eu vou fazer de tudo pra você perder seu trabalho, pra você ficar pulando com os viadinhos na parada gay, seu vendedor lixo. Vem aqui, sua bicha, que eu vou te matar. Vem enfrentar um macho de verdade. Não sei por que esses homens querem tanto trocar os seus nomes para nome de mulher. Suas sapatões nojentas, malditas. Só podia ser gente assim, dessa espécie. E ela mandou um depoimento sobre a época dela da escola. Olá, meninas. Sobre o depoimento da época da escola, aqui vai o meu. Eu estudei em escola particular do mini maternal, ou seja, dos 2 aninhos até a 8ª série, 14 anos, 2005. Uma situação me marcou muito no último ano da escola. Era aniversário da Bruna. Nessa época, adolescência, a galera estava começando com namoricos. Eu, óbvio que não. Afinal, era a única negra da sala e sempre era eleita a mais feia. Lembro também que quando eram feitos trabalhos em dupla, eu sempre sobrava e obrigatoriamente formava um trio. Me lembro de ter falado com a professora. Ela está dando convite de aniversário para todo mundo e a professora tentou desconversar, percebendo que o problema ali era comigo. Passou um tempo, continuei lá excluída na sala e percebi que ela realmente não me chamaria. Cheguei mais uma vez em casa contando a situação para minha mãe, que muitas vezes não sabia o que fazer. Ela apenas dizia para que eu ignorasse. Mas um belo dia o telefone tocou e era a Bruna, me convidando para o aniversário. Sim, pelo telefone. Fiquei super feliz pensando que vai que ela esqueceu de me convidar. Olha a inocência. Então, eu e meus pais fomos à loja alugar o vestido de festa de debutante. Chegou o dia da festa. Era um buffet bem bacana no bairro Tatuapé, aqui em São Paulo. Quando eu entrei na recepção, estava a aniversariante Bruna, sua mãe e um funcionário com a câmera ligada. Fiquei aguardando que me chamassem, mas que percebi que a câmera desligou e que havia algo errado. Então a mãe da Bruna me chamou, estava bem nervosa. Por que você está com esse vestido? Eu respondi, eu aluguei, sem entender absolutamente nada. Ela, você não se toca, seu vestido é da cor do convite. Só que tem um detalhe, eu não tinha recebido o convite, pois a Bruna me convidou pelo telefone. A aniversariante ficou sem graça, porque lembrou que na verdade não tinha me dado. Entrei na festa chorando por dentro, morrendo de vergonha por o vestido quase ser da mesma cor que o da aniversariante. A má vontade de me convidar foi tanta que ela até esqueceu desse detalhe. Fiquei isolada a festa inteira e sem celular para ligar para meus pais me buscarem. Quando meus pais me buscaram e contei a situação, minha mãe queria voltar na hora para conversar, mas já era de madrugada e ela o fez no dia seguinte. Falou muitas coisas para a mãe da Bruna, pois independente de qualquer coisa, eu não merecia ter sido humilhada daquela forma. Depois na escola, todos viam fotos e eu não aparecia, porque, apesar de estar lá, não queriam que eu estivesse. Foi bem pesado e sinto muito até hoje por ter passado por isso.